Você sabia que o maior poder que você tem para transformar a sua vida não está em falar, mas em calar? Pode soar contraintuitivo, mas o silêncio tem sido a arma secreta dos maiores líderes e transformadores da história, inclusive Jesus. Ele permaneceu em silêncio diante de acusações e injustiças, e esse ato carregava uma força que muitos ainda não entendem. E se eu te dissesse que o silêncio pode blindar suas emoções, proteger sua paz e trazer respostas claras para os dilemas mais difíceis da sua vida, você acreditaria? Parece polêmico, mas é verdade. Neste vídeo, você vai descobrir por que o silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer palavra, como ele transforma sua relação com as pessoas, sua espiritualidade e até consigo mesmo. E fique até o final, porque faremos juntos uma oração especial que vai trazer paz ao seu coração e um novo sentido à sua caminhada. Você está preparado para essa mudança? Então não saia daqui, porque o que você vai aprender pode transformar não só seu dia, mas toda a sua vida. O silêncio na introspecção é uma ferramenta que revela verdades ocultas e nos conduz a uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Em situações desafiadoras, como uma reunião onde sua ideia é criticada, a escolha de permanecer em silêncio demonstra maturidade. Essa pausa intencional nos dá a oportunidade de refletir, avaliando se a crítica possui mérito ou se é apenas fruto de emoções alheias. Como Salomão aconselha em Provérbios 17:28, até o tolo parece sábio quando se cala. O silêncio, nesse contexto, não é uma rendição, mas uma estratégia de confiança e autocontrole que evita respostas impulsivas e fortalece a imagem de quem o pratica. Nos relacionamentos familiares, o silêncio pode ser um bálsamo em momentos de tensão. Durante um desentendimento, optar por não responder imediatamente é uma forma de evitar que palavras ditas no calor da emoção causem feridas duradouras. É na quietude que conseguimos discernir os sentimentos reais, tanto os nossos quanto os do outro, promovendo a reconciliação. Lucas relata no capítulo 6 que Jesus frequentemente se retirava para orar em silêncio, mostrando que a pausa e a reflexão são essenciais para lidar com os desafios do coração. Esse exemplo pode inspirar qualquer pessoa a valorizar o silêncio como uma forma de preservar e fortalecer laços. Além disso, o silêncio permite que a mente organize pensamentos dispersos e encontre clareza em meio ao caos. Dedicar alguns minutos diários à introspecção, como ao final de cada dia, é uma prática simples e poderosa. Perguntas como "o que aprendi hoje?" ou "o que posso melhorar amanhã?" ajudam a construir uma mentalidade de crescimento constante. Essa prática nos alinha com a sabedoria descrita em Salmos 4:4, que nos encoraja a meditar em nossos corações e ficar em silêncio. Ao internalizar essas reflexões, cada ação se torna mais consciente e alinhada com nossos valores. Em contextos sociais, o silêncio também funciona como um observador neutro. Imagine-se em uma roda de amigos onde a conversa toma um rumo negativo. Escolher não participar pode ser desafiador, mas essa decisão preserva sua paz e energia emocional. A introspecção silenciosa ajuda a avaliar o impacto de tais interações e muitas vezes inspira outros a adotarem posturas mais positivas. Provérbios 10:19 ensina que onde há muitas palavras não falta transgressão, mas quem refreia seus lábios é prudente. Essa prudência molda tanto a forma como nos relacionamos, quanto a influência que exercemos sobre os outros. O silêncio na introspecção nos leva a confrontar padrões internos que muitas vezes passam despercebidos. Pode ser uma tendência à reatividade ou uma dificuldade em aceitar críticas. Em vez de responder às emoções de forma imediata, o silêncio nos convida a perguntar: o que isso diz sobre mim?
Essa prática promove transformação genuína, alinhando nossas reações com o equilíbrio descrito em Eclesiastes 3:7. Há tempo de calar e tempo de falar. O silêncio não apenas nos protege de palavras impensadas, mas também nos capacita a sermos agentes de mudança em nossas próprias vidas. E enquanto o silêncio nos transforma internamente, ele também prepara o terreno para uma conexão espiritual mais profunda. Afinal, é na pausa que ouvimos não apenas nossos pensamentos, mas também a voz de Deus. Essa transição da introspecção para o espiritual é um passo que nos convida a explorar o silêncio como uma ferramenta divina. O silêncio como ferramenta espiritual é um convite para aprofundar nossa conexão com Deus e com o propósito que Ele tem para nossas vidas. Em momentos de confusão ou decisões difíceis, a prática do silêncio nos ajuda a afastar a ansiedade e buscar direção divina. Mateus descreve no capítulo 14, versículo 23, que Jesus, após despedir a multidão, subiu ao monte para orar sozinho. Essa imagem ilustra a importância de separar-se do caos para encontrar respostas no silêncio da comunhão com Deus. Assim como Cristo, podemos usar esses momentos para ouvir o que o Espírito Santo quer nos revelar, permitindo que a paz interior prevaleça mesmo em meio às incertezas. O silêncio também nos ensina a confiar no tempo de Deus. Muitas vezes, nossa tendência é querer resolver tudo rapidamente, buscando respostas imediatas. Contudo, Isaías traz no capítulo 30, versículo 15, que na quietude e na confiança está a nossa força. Esse versículo nos lembra que é no repouso do silêncio que encontramos clareza para discernir os próximos passos. Por exemplo, ao enfrentar um dilema profissional, reservar tempo para meditação e oração nos permite alinhar nossas decisões com os valores espirituais, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Em períodos de tribulação, o silêncio se torna um refúgio que fortalece a fé. Pense em momentos de estresse ou desânimo, quando tudo parece desmoronar. Nessas horas, como descreve o Salmo 62:1, a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Esse descanso espiritual é ativado quando interrompemos o barulho ao nosso redor e nos rendemos à paz que Deus oferece. Praticar o silêncio nesses momentos é como recarregar a alma, permitindo que o desespero dê lugar à esperança e ao renovo espiritual. O silêncio também reflete humildade diante da grandeza de Deus. Quando paramos de falar e começamos a ouvir, reconhecemos que não temos todas as respostas e que dependemos da sabedoria divina. Jó, em sua jornada de sofrimento, chegou a essa conclusão ao dizer, no capítulo 40, versículo 4, Eu sou indigno, como te responderia? Ponho a mão na minha boca. Assim como Jó, ao escolher o silêncio, abrimos espaço para que Deus manifeste sua soberania em nossas vidas, transformando dúvidas em certezas e medos em confiança. Mais do que uma pausa, o silêncio é uma ponte que conecta nosso espírito à eternidade. Ele nos ensina a ouvir os sussurros divinos que muitas vezes são abafados pelo ruído do dia a dia. Elias, em 1 Reis 19:12, não encontrou Deus no vento, no terremoto ou no fogo, mas em um cício tranquilo e suave. Esse relato nos mostra que Deus frequentemente fala em silêncio e cabe a nós criar esse espaço sagrado para escutá-lo. Ao praticar o silêncio, tornamo-nos mais sensíveis às suas direções e mais dispostos a seguir seu plano. Por fim, o silêncio espiritual nos prepara para transformar nossa relação conosco e com o próximo. Ele nos ensina a ouvir a nós mesmos, identificando áreas que precisam de cura, e a ouvir os outros, promovendo compreensão e empatia. Esse processo de transformação que começa no interior reflete diretamente em nossas atitudes externas. É no silêncio que descobrimos o poder de mudar nossa vida e influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. Mas como isso se traduz em ações práticas?
A resposta nos leva à próxima reflexão. A transformação pessoal encontra no silêncio uma base sólida para o autoconhecimento e a renovação de pensamentos. No cotidiano, somos frequentemente absorvidos por interações superficiais ou negativas, muitas vezes sem perceber o impacto que elas exercem sobre nosso estado emocional. Ao escolher o silêncio em momentos estratégicos, como diante de conversas críticas ou destrutivas, criamos espaço para refletir sobre nossos valores e prioridades. Como ensina Provérbios 21:23, quem guarda a sua boca e a sua língua, preserva a sua alma de angústias. Esse autocontrole inicial pode parecer pequeno, mas é o ponto de partida para mudanças significativas no modo como lidamos com a vida. A prática diária de momentos de introspecção é uma ferramenta poderosa para identificar padrões que muitas vezes passam despercebidos. Ao final do dia, perguntas simples como "o que me trouxe alegria?" ou "o que posso melhorar amanhã?" podem gerar insights profundos. Salmos 77:6 ilustra essa prática ao dizer: "Lembro-me das minhas canções durante a noite, medito no meu coração e o meu espírito pergunta." Essas reflexões constantes ajudam a reorganizar prioridades e cultivam gratidão, elementos essenciais para uma transformação consistente e duradoura. O silêncio também atua como um exercício de autocontrole, especialmente em situações em que nossas emoções são testadas. Diante de fofocas ou comentários negativos, o impulso de reagir pode ser forte, mas optar pelo silêncio demonstra sabedoria e domínio próprio. Tiago, no capítulo 1, versículo 19, aconselha a sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar. Ao agir dessa forma, não apenas preservamos nossa integridade, mas também inspiramos os outros a adotar atitudes semelhantes, tornando-nos agentes de mudança no ambiente em que estamos inseridos. Nos dias difíceis, o silêncio transforma caos em oportunidade. Pense em um momento de frustração, quando parece que nada dá certo. Respirar fundo, desconectar-se do ruído e dedicar-se ao silêncio é um gesto simples, mas poderoso. Isaías 26:3 promete que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. Essa pausa silenciosa permite reorganizar pensamentos e escolher com sabedoria como responder às dificuldades, transformando adversidades em lições valiosas de resiliência. Mais do que uma pausa externa, o silêncio é uma jornada interior. Ele nos convida a olhar para dentro e identificar áreas que precisam de cura, mudança ou fortalecimento. Como diz Salmos 139, 23, 24, "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno." Esse ato de introspecção ilumina áreas sombrias, permitindo-nos crescer em confiança, paz e sabedoria. Essa transformação, iniciada no silêncio, se estende para todas as áreas da vida. Ela nos fortalece contra ofensas e provocações, capacitando-nos a responder com serenidade. E ao considerar como o silêncio nos protege emocionalmente, percebemos que ele também se torna uma armadura espiritual contra conflitos e julgamentos desnecessários, nos preparando para um entendimento mais profundo sobre a natureza da paz e do perdão. A ofensa pode ser comparada a uma armadilha emocional, capaz de desestabilizar até mesmo aqueles que aparentam maior segurança. Diante de uma situação pública, em que um comentário sarcástico ou uma crítica injusta surge, o silêncio se revela como um verdadeiro escudo. Escolher não reagir no momento evita o ciclo de provocações e preserva a dignidade. Como ensina Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra áspera aumenta a ira. Permanecer calado não significa omissão, mas sabedoria para agir no momento certo e de forma ponderada. Nas redes sociais, onde as palavras podem ser lançadas sem filtro,
O silêncio é uma estratégia valiosa. Responder a comentários negativos pode parecer tentador, mas muitas vezes alimenta discussões infrutíferas. Escolher não reagir protege a paz mental e evita o desgaste emocional. Como sugere Filipenses 4:8, pensar no que é verdadeiro, respeitável e digno de louvor é um redirecionamento positivo da energia. Esse princípio pode ser aplicado não apenas ao que dizemos, mas também ao que escolhemos ignorar, preservando o equilíbrio emocional. No ambiente de trabalho, onde críticas e desentendimentos são comuns, o silêncio é uma demonstração de maturidade e profissionalismo. Quando um colega faz uma crítica que parece injusta, a melhor resposta inicial pode ser ouvir sem reagir imediatamente. Esse intervalo permite avaliar a situação e decidir a melhor abordagem. Como orienta Eclesiastes 3:7, há tempo de calar e tempo de falar. O silêncio, nesse caso, não é fraqueza, mas uma escolha consciente de buscar a harmonia em vez de alimentar o conflito. O silêncio também protege a mente contra as marcas das palavras ofensivas. Ao não permitir que a ofensa ocupe espaço em seus pensamentos, você fortalece sua resiliência emocional. Essa atitude reflete a sabedoria de Romanos 12:19, que nos incentiva a deixar a vingança nas mãos de Deus, confiando que Ele age com justiça. Assim, você libera sua mente para focar no que realmente importa, sem carregar o peso de mágoas que podem atrasar o seu crescimento. Além de afastar a negatividade externa, o silêncio é uma ferramenta poderosa para curar feridas internas. Quando uma ofensa nos afeta profundamente, ela frequentemente expõe inseguranças ou traumas não resolvidos. Usar o silêncio para refletir sobre a origem desses sentimentos é uma oportunidade de crescimento. Salmos 139, 23, 24 nos convida a pedir que Deus sonde o nosso coração, identificando caminhos tortuosos e nos guiando em direção à transformação. Essa introspecção silenciosa nos liberta e nos fortalece para enfrentar novos desafios. Por fim, o silêncio nos conecta a uma dimensão espiritual mais profunda, onde encontramos força para lidar com ofensas de forma sábia. Ele nos lembra que nem todas as batalhas devem ser lutadas com palavras. E ao considerar como o silêncio nos protege, surge a reflexão sobre como ele também nos inspira a cultivar virtudes essenciais, como empatia e perdão. O silêncio é um elemento poderoso que atravessa as Escrituras, revelando-se como um meio de conexão divina e uma expressão de sabedoria. Jesus, em seu julgamento perante Pilatos, manteve-se em silêncio diante de falsas acusações, como narrado em Mateus 27, 12, 14. Sua postura não refletia submissão às injustiças, mas confiança absoluta no plano de Deus. Esse ato nos ensina que nem todas as situações exigem uma resposta imediata, e que a fé no tempo e na justiça divinos pode ser mais eloquente do que qualquer palavra dita. O silêncio, nesse contexto, é uma declaração de força interior e um testemunho da paciência que se fundamenta na confiança em Deus. Em situações cotidianas de injustiça, o silêncio pode ser uma estratégia prática e espiritual. Imagine um ambiente de trabalho onde um colega tenta diminuir sua imagem. Optar pelo silêncio não significa aceitar a injustiça, mas criar um espaço para agir com sabedoria. Provérbios 19:11 afirma que a sabedoria do homem o leva a ser paciente e sua glória está em ignorar a ofensa. Ao escolher o silêncio, você não apenas protege sua paz, mas também demonstra maturidade ao permitir que a verdade prevaleça no momento oportuno. No ambiente familiar, onde as emoções muitas vezes são mais intensas, o silêncio é um instrumento de equilíbrio. Durante uma discussão, a tendência natural é reagir prontamente, mas essa abordagem muitas vezes agrava os conflitos. Provérbios 17:27 destaca que quem é sábio poupa suas palavras e mantém a calma.
Essa prática evita que palavras ditas no calor do momento causem feridas profundas. Abordar o problema posteriormente com serenidade reflete a sabedoria de quem valoriza o relacionamento acima do ego momentâneo. O silêncio também nos convida à introspecção e ao reencontro com a paz. Durante momentos de incerteza, meditar na presença de Deus nos fortalece. Salmos 62:1 proclama: somente em Deus a minha alma encontra descanso. Dele vem a minha salvação. Esse versículo enfatiza que o silêncio nos posiciona em um estado de entrega, permitindo que a voz de Deus se destaque em meio ao barulho das preocupações diárias. Esse silêncio não é vazio, mas cheio de esperança e fé em sua provisão. No relato de Elias, em 1 Reis 19:12, aprendemos que Deus não estava no vento, no terremoto ou no fogo, mas em um silvo suave e tranquilo. Esse episódio nos ensina que a presença divina se revela na calma e não no tumulto. Quando silenciamos nossa mente e coração, abrimos espaço para ouvir o direcionamento de Deus. Esse tipo de silêncio transforma a nossa perspectiva, permitindo-nos enxergar as situações com a clareza que só vem da comunhão com Ele. A prática do silêncio bíblico nos prepara para responder às adversidades com sabedoria e confiança, mas também nos convida a explorar o impacto transformador dessa ferramenta em nossas interações e na construção de relacionamentos. Afinal, o silêncio, quando guiado por Deus, transcende as palavras e se torna um testemunho de fé viva. Agora que você compreendeu o poder transformador do silêncio, é hora de agir e permitir que Deus fale ao seu coração nas pausas da vida. O silêncio não é fraqueza, mas uma demonstração de sabedoria, fé e autocontrole. Ao abraçar essa prática, você abre espaço para uma paz que transcende o entendimento e para ouvir a voz de Deus guiando seus passos. Vamos selar este momento com uma oração poderosa. Senhor Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua presença em nossas vidas e pelo ensinamento sobre o valor do silêncio. Pai, nos ajude a encontrar calma em meio às tempestades, a confiar em Ti quando o mundo ao nosso redor for só barulho. Ensina-nos a guardar nossas palavras, a refletir com sabedoria e a esperar pacientemente pelo Teu agir. Que o silêncio em nossos corações seja um espaço onde Tua paz e Tua voz possam habitar. Fortaleça nossa fé, cure nossas feridas e nos transforme por completo. Em nome de Jesus, entregamos nossas preocupações e descansamos em Ti. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem precisa dessa reflexão. Juntos, podemos espalhar mais paz, sabedoria e fé. Nos vemos no próximo vídeo.